Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta quarta-feira para conversar um pouquinho sobre o capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, com Emmanuel, e mais precisamente sobre o capítulo 99, que tem como título Prometer. Nós vamos iniciar com a nossa prece e aí a gente parte para essa nossa conversa, essa nossa bate-papo, essa nossa palestra de hoje. Que a gente possa, então, de uma maneira confortável, buscar uma sintonia entre todos que estão assistindo a nossa palestra de hoje, estabelecer este vínculo vibratório, mesmo que à distância, entendendo que temos esta capacidade de nos conectar, de sintonizar. E a partir do momento em que estamos sintonizados, ampliamos a nossa troca. Ela passa a ser uma troca de energia, uma troca de vibrações. Estamos mais abertos a trocar conteúdos, reflexões, dividir um pouco os desafios, dividir as habilidades, aquilo que a gente já integrou, aquilo que a gente já conhece. Que a gente possa, nessa tarde de hoje, estar juntos, conectados, sintonizados, fazendo uma grande corrente vibratória, estabelecendo um dia de aprendizado, um dia de reflexão e um dia em que a gente possa estar pensando um pouco sobre tudo que a gente vive, sobre o momento que a gente está vivenciando, sobre como podemos viver o dia de amanhã. Assim seja. Bem, pessoal, a gente começa então a nossa conversa de hoje com a leitura do capítulo, tá? Eu vou postar aqui na tela só para a gente poder acompanhar. Então, como eu comentei, é o capítulo 99 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico com Emmanuel. E o tema do capítulo é Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Isso é a segunda epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a quem foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade e a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmo. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita o alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido.
Bem, pessoal, essa reflexão de hoje nos coloca diante de uma fala que eu simplifiquei numa frase para a gente partir, o pressuposto que a gente vai usar hoje, que é: não existem soluções mágicas para o aprendizado. Né? Toda solução mágica, tudo aquilo que se demonstra de maneira imediato, num estalo de dedos, né? São coisas que a gente precisa estar atento. Nossa vida, enquanto espírito encarnado, precisa reportar do personagem, né? Eu, Plínio, o personagem vivenciando aqui as experiências. Esse personagem reporta experiências, né, para o perispírito, né, gravando no perispírito essas vivências. E a partir disso, a gente precisa entender que existem limitações. Né? Eu, como espírito, tenho minhas limitações, cada um de nós temos nossas limitações. Essas limitações se manifestam como dificuldades, né? Se manifestam como desafios, se manifestam nas características do personagem que eu estou vivendo essa encarnação. E efetivamente, eu não posso imaginar que existem soluções mágicas para o aprendizado do personagem e do espírito. Todo aprendizado, toda reencarnação baseada no aprendizado, ela é gradativa, tal qual a evolução. Né? No Espiritismo nós entendemos que a evolução é gradativa, ela é aos poucos, à medida em que a gente experiencia, à medida em que a gente repete experiências, à medida em que a gente troca de papéis, troca de posição nos papéis. Né? E esse aprendizado que a reencarnação nos dá, ele demonstra, à medida em que a gente vai vivenciando e entendendo, que não tem essa coisa do resolvido, aprendi, estou aqui desenvolvido, pronto, evoluído, posso passar para o próximo estágio. Então, uma coisa que a gente pode pensar a partir da reflexão do texto de Chico com Emmanuel é que as soluções mágicas devem trazer para a gente algum alerta, né? Esses caminhos curtos. Né? Eu gosto de falar também que não existem atalhos para a integração de habilidades. Né? Vamos repensar um pouquinho o que é integrar a habilidade. Né? Integrar a habilidade é conhecer primeiro, né, do que se trata, vivenciar, repetir, experienciar, até que se torne natural para o espírito e manifeste-se de forma natural no personagem. Então, aquilo que eu venho fazendo repetidamente e que à medida em que eu entendo de maneira consciente, de maneira, como fala, talvez não seja consciente, de maneira intensa, assim, natural como espírito imortal, eu manifesto ela no personagem, é natural para mim, sai de mim naturalmente, sem eu ter que racionalizar. Então, quando isso acontece, a gente percebe que a gente integrou a habilidade, aquilo já é nosso, a gente já lida com aquilo naturalmente. Não existe, gente, um atalho que faça com que a habilidade se integre magicamente. Né? Então, essas questões, e aí a palavra prometer do capítulo que a gente está discutindo hoje, nos traz para a reflexão justamente que a gente tem que cuidar com perspectivas que prometem soluções soluções mágicas, integrações de habilidade imediatas, sem a vivência, sem a experiência. Então, isso é uma coisa que a gente realmente precisa estar atento. Né? O que a gente tem no dia a dia? Né? Às vezes a gente tem assim, olha, se você for por aqui, talvez, né, encurte o caminho. Normalmente são propostas que acabam, mas isso aqui não tá ético, não está fora da ética, que eu acredito? Não, tá, mas fique tranquilo, porque todo mundo faz assim. Né? Aquelas falas, aqui no Brasil é assim mesmo. Né? Então, que a gente pense um pouquinho, que toda vez que a gente está diante de algum salto, né, mágico, de algum atalho que nos leve para chegar em algum objetivo, que não passe pelo caminho natural, pelo caminho que a maioria das pessoas efetivamente sabem que é importante trilhar para conquistar aquilo de forma sincera, de forma consciente, de forma vivida, né,
na experiência, abra um alerta, né? Se coloque num alerta e perceba se talvez esse atalho, esse caminho não pode estar enviesando, saindo daquilo que você acredita, lhe colocando numa perspectiva não adequada, né, de ator, de ação, diferente daquilo que seria o correto, diferente daquilo que esteja conectado aí com o que a gente acredita em termos de leis de Deus, né, da como a gente conduz aí a nossa vivência, né, no planeta, em relação às demais pessoas, em relação à sociedade que a gente interage. E, enfim, a gente vai estar, de repente, fazendo algo que a gente não acredita em essência, imaginando que aquela promessa, aquela propositura nos daria uma solução mágica, ou um salto, ou uma integração de habilidade assim no estalar de dedos. Tá? Dentro dessa perspectiva, eu queria propor que a gente revisasse um pouquinho a ideia de desafios e obstáculos, né? Quando a gente coloca, né, que a reencarnação é um processo educativo, a gente está partindo da perspectiva que nós estamos reencarnados para aprender, né? Quando a gente fala que está reencarnado para aprender, a gente vai ter que repensar alguns atavismos, algumas crenças aí que a gente pode estar trazendo que nos limitam, na perspectiva de que a gente está reencarnado para pagar uma dívida, na perspectiva de que a gente está reencarnado para resgatar um karma, na perspectiva de que a gente reencarnou junto com nossos inimigos para que a gente precise resgatar isso, acertar as contas. Tudo isso, gente, precisa ser substituído de uma maneira a que a gente interprete a nossa reencarnação como uma vivência focada no nosso aprendizado, na nossa evolução, no nosso crescimento como espírito imortal, através do personagem que a gente desenhou para a encarnação atual. Ah, Plínio, mas isso é muito difícil, porque a gente é cheio de culpa, a gente traz aqui com a gente as coisas, as percepções de que a gente tem culpa pelo que fez, tem culpa pelo que causou para o outro, tal. Justamente, quando a gente se propõe a interpretar a reencarnação na perspectiva de reencarnação como processo educativo do espírito, a gente pode sim vincular isso à ideia de que a gente não deve levar a culpa, né? Eu gosto da proposta de trocar a culpa pela responsabilidade, pela ignorância, né? O que eu quero dizer com isso? Então, quando a gente comete algum equívoco, quando a gente prejudica alguém ou se prejudica a partir de alguma escolha, é porque a gente tem algo de ignorante ali, né? E não no sentido pejorativo da palavra, a gente ainda ignora, naquela ideia de que somos espíritos, né? Que nascemos da perspectiva lá do princípio vital, formamos o princípio espiritual, na ideia de simples e ignorantes, viemos adquirindo habilidades e vivências nos diversos reinos, né? Dentro da perspectiva de evolução que a gente acredita do espiritismo. Então, passamos pelo mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal, como princípio espiritual, mais coletivamente falando, né? E quando estivermos em condição de se individualizar, atingimos aí a condição de espírito e passamos a reencarnar no humano, né? Vivendo a reencarnação nessa perspectiva de processo educativo. Dentro disso que eu falo, então, que no momento em que a gente comete algum equívoco, no momento em que a gente causa algo de negativo para alguém à nossa volta, a partir das nossas escolhas, a gente precisa reconhecer que isso é uma limitação nossa, que isso é consequência de alguma ignorância nossa. Quando eu coloco nessa perspectiva, eu tiro a ideia da culpa, eu tiro o peso da culpa e reconheço que eu errei, porque eu ainda tenho limitação naquilo. Esse reconhecimento, essa percepção de que eu tenho limitação, me coloca diante da possibilidade de querer aprender para que não tenha mais essa limitação. Então, olha que interessante, eu saio da perspectiva da culpa porque eu reconheço a minha ignorância em determinada situação, ou em determinada habilidade, ou para determinada escolha. Dentro dessa ideia, quando eu tiro isso para a perspectiva de que eu ainda sou ignorante naquilo, eu busco
como resolver essa ignorância, que é o aprendizado. Se eu entendo dessa forma e me coloco na perspectiva de que preciso desse aprendizado para evoluir, eu venho para uma perspectiva da reencarnação na qual eu não tenho que pagar dívida, eu não tenho que acertar contas, eu não tenho que conviver com meu inimigo porque eu estou devendo isso para ele, porque eu causei mal a ele, mas sim, eu estou diante de diversas experiências na vida que a gente entende como obstáculos, como desafios, para que eu possa desenvolver, para que eu possa me educar, para que eu possa praticar, vivenciar, sentir e, por fim, integrar essa habilidade que eu ainda não tenho. Gente, isso é extremamente libertador, né? Essa perspectiva nos dá uma determinação para a gente, né? Ou seja, uma autodeterminação na qual eu estou determinado a me educar. Eu estou determinado e não condicionado a uma dívida, a um karma, a algo que eu vim pagar, porque essa reencarnação não pode ser punitiva. A reencarnação ela tem que ser educativa. Quando a gente muda essa perspectiva, a gente começa a usar um óculos, né? Ou seja, eu uso um óculos que me dá um olhar para a realidade numa perspectiva de que eu estou aprendendo. Não que eu estou pagando uma dívida, não que eu estou ajustando um karma, um castigo. Então, isso nos traz uma perspectiva diferente para os desafios e para os obstáculos. Quando eu começo a olhar os obstáculos com esse óculos, né, da perspectiva da educação, da reencarnação educativa, eu paro para pensar em um outro aspecto. Eu entendo que os obstáculos, os desafios, as dificuldades não são castigos porque eu tenho a culpa A, B ou C. Eles são, na verdade, obstáculos e dificuldades porque eu ainda tenho essa limitação. Porque no momento em que eu não tiver mais essa limitação, eles deixam de ser obstáculos. Eu passo por eles naturalmente. Eles deixam de ser desafios, né? E isso nos remete para uma terceira reflexão nesse aspecto, que é a perspectiva do sofrimento, né? Porque a pergunta que normalmente acontece nessa hora é assim, poxa, Plínio, se eu não estou aqui para pagar dívida, se eu não estou aqui para passar por um castigo pelo que eu fiz na outra vida, por que eu sofro? Né? Como que eu vou evoluir sem sofrer? Eu ouvi essa pergunta esses dias dando uma aula. Como que eu vou evoluir sem sofrer? Né? A gente tem aí talvez um resquício, né, judaico-cristão dessa ideia da penitência, né, que a gente precisa da penitência para a evolução, que o aprendizado se dá a partir do sofrimento. E a gente talvez erroneamente se coloca na posição de que a gente precisa sofrer para aprender, né? Eu entendo pessoalmente que sim, nós podemos sofrer, é um processo natural, mas não é uma causa, não é uma condição para o aprendizado. Agora, em situações em que emocionalmente a gente entra em sofrimento por causa de algum fato A, B ou C, eu posso vivenciar esse sofrimento aprendendo ou não. Então, olha só, eu posso aprender a partir do sofrimento, sim, com certeza, se eu tiver um olhar, né, de leitura, de maturidade, em que eu aproveite o que o sofrimento está me trazendo de reflexão para a minha educação, naquele processo educativo que eu estou propondo para a reencarnação, eu aprendo muito com o sofrimento. Agora, eu preciso do sofrimento para aprender? Eu acredito que não. Eu posso aprender sem sofrimento, então? Com certeza. Eu posso aprender vendo a experiência do outro, eu posso aprender estudando, eu posso aprender vivenciando sem entrar na perspectiva do sofrimento, porque eu lidei com as emoções e lidei com a situação de forma que eu não entrei no nível de sofrimento com aquela situação ou com aquele fato, mas eu preciso me libertar da ideia de que só evolui sofrendo, né? Então, eu posso evoluir de várias maneiras e posso evoluir sim diante de um sofrimento, mas eu não preciso do sofrimento como base para a evolução. Eu posso evoluir sem sofrimento também. Gente,
Soma essa ideia de posso evoluir sem sofrimento com a perspectiva da reencarnação como processo educativo e não punitivo. E aí a gente começa a fazer uma leitura para os desafios da vida, para os obstáculos que a gente tem, completamente diferente. A gente pode olhar para esses desafios, pode olhar para esses obstáculos, reconhecendo o que a gente ainda ignora, que nos faz passar por isso como um obstáculo, e a partir daí a gente interpreta e vivencia a situação de uma maneira muito produtiva para a nossa evolução, para a nossa perspectiva de aprendizado como espírito. Claro, né, gente? A gente está num momento, e eu acho que falar disso nesse momento que a gente está vivenciando no mundo, de disrupção, de reflexão sobre muitas coisas, né, em função da pandemia, eu acho que cabe sim um olhar, né? Então, assim, poxa, mas então por que está todo mundo sofrendo com essa pandemia, né? Eu tenho certeza que as pessoas estão, sim, como fala assim, com um olhar de compaixão pelo que está acontecendo, principalmente com aqueles que acabam, né, sendo atingidos de forma mais grave pelo vírus, famílias que perderam algumas pessoas, entes queridos e tal. Mas a gente precisa olhar para tudo isso como com uma leitura, né, de personagem, que sou Plínio, mas com um olhar de espírito imortal. Né? O que a gente está aprendendo? Ao que a gente está sendo chamado com essa situação que está sendo universal, está acontecendo em todos os lugares do planeta. Né? No meu entendimento, esse é um obstáculo, um desafio que nos traz para uma reflexão de avanço, né? Que nos traz para um entendimento de o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como que eu posso fazer diferente neste cenário. Não é um cenário agradável, não é um cenário que a gente gostaria de passar. Como eu vou vivenciar? Eu tenho uma encarnação para viver nesse cenário. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter um protocolo de cuidado em relação à minha saúde, já que, né, o vírus ainda não tem uma vacina, tudo mais. Mas dentro dessa ideia, a gente pode trazer também a perspectiva de que não preciso necessariamente interpretar tudo isso com sofrimento e posso aprender com o que está acontecendo a partir de uma perspectiva de para que isso está acontecendo e como eu vou mudar meu comportamento. Preciso mudar? Talvez não precise. Cada um, gente, tem que saber e pensar o que uma situação que a gente está passando como essa exige, ou seja, demanda de mim. Né? Eu tenho feito essa reflexão ultimamente, que é assim, o que eu tenho, né, que fazer de diferente para que eu consiga viver essa situação, que é difícil realmente, ela nos chama para uma reflexão, mas nos chama também para uma dificuldade, economia, saúde, a dificuldade toda que a gente está passando, né? E vai passar, ou seja, vai ter uma consequência ainda aí num período de tempo. Mas de que forma eu trago isso, então, para o meu dia a dia e para a perspectiva de que não existem soluções mágicas, não existem atalhos para a integração de habilidade, né? As duas reflexões que a gente fez no início desse nosso bate-papo. E de que forma eu interpreto esse desafio, esse obstáculo, sem entender como sendo castigo, como sendo algo que Deus quis assim, né? É o que eu tenho que passar, seja o que Deus quiser, ou seja, não posso trazer essa perspectiva sem me colocar como ator no processo, sem trazer a responsabilidade e a determinação para que eu vivencie, para que eu interprete. Pode ser mais difícil para alguns, pode ser menos difícil para outros. Né? Eu estava falando com uma amiga que é enfermeira, né? Tá na linha de frente aí, e ela falou assim, Plínio, você não tem noção o que é o entrar no hospital, o que é o trabalho. Eu não tenho realmente, porque não sou dessa área, não trabalho nessa área. Só que ela encara de uma maneira muito... Por quê? Porque é a profissão dela, porque ela teve um preparo, porque ela desenvolveu habilidades para lidar com uma situação assim, porque ela tem um convívio já com a situação, né, de saúde das pessoas, da dificuldade. Então, assim, cada um de nós tem um conjunto de habilidades, cada um de nós tem uma lista de desafios, uma lista ainda de ignorâncias pessoais que a gente precisa aprender e para a qual a gente desenhou a encarnação.
ou a encarnação foi desenhada para nós. Ou seja, a gente está aqui num processo educativo. E essa perspectiva de que existem promessas de solução imediata, de estalar de dedos com evolução, a gente precisa estar atento, né? E a esse olhar, a essa reflexão que o capítulo discutido hoje, né, nos chama. Então, o que eu trago, né, de perspectiva? Já que não tem solução mágica, já que não tem fórmula acelerada de evolução, né? Aperta um botão e acelera a evolução do espírito, né? Minha filha me pergunta às vezes, pai, mas não dá para aprender isso de forma mais prática? Não dá para aprender isso de forma mais rápida? Assim, tem que passar por tudo isso mesmo? Aí eu coloco para ela, olha, filha, a gente aprende pela experiência, a gente aprende à medida em que a gente vivencia. E eu vivenciar é uma coisa, você pode me ouvir, você pode ter o meu exemplo, mas você vivenciar é outra, porque você tem um conjunto de habilidades, tem um conjunto de limitações e tem um olhar subjetivo sobre a realidade diferente do meu. Embora tenha alguma similaridade, já que a gente está vivendo junto há alguns anos, já que a gente teve uma relação na qual eu exerci o papel de pai, transferi algumas leituras do mundo para você, mas cada um de nós tem sua leitura própria, tem sua subjetividade para fazer a interpretação de tudo que passa no dia a dia. Dentro disso, a gente precisa pensar o seguinte, algumas palavrinhas, e aí eu gosto de chamá-las de palavrinhas mágicas, né? Palavrinhas podem ser mágicas na minha forma de ver, que são resiliência, paciência, perseverança. São 3 palavrinhas importantíssimas para o processo educativo, né? Não existe processo educativo sem paciência. Já que a educação é gradativa, passo a passo, né? Não é um salto assim, puf, evolui, né? A gente precisa, sim, trabalhar a nossa paciência, trabalhar o tempo do mundo, o nosso tempo, o tempo das pessoas à nossa volta. Isso é um desafio, né? Pessoalmente, para mim é um desafio trabalhar o tempo das pessoas à volta, né? Tenho certeza que alguns de vocês também passam por alguns desafios parecidos com esse. Ou seja, usar da empatia para interpretar o tempo de quem está à minha volta, né? Eu acho isso bem importante. Então, a paciência, a resiliência e a perseverança precisam andar junto, né? Resiliência é nossa capacidade de esticar sem quebrar, né? Resiliência é uma propriedade físico-química física, né? Uma propriedade física que é quanto consegue esticar sem quebrar, né? Então, assim, quanto você consegue esticar sem quebrar, né? Quanto você consegue ceder, segurar e voltar, né, para o ponto inicial sem quebrar, né? Sem explodir, sem ter um chilique aí, né? Então, assim, quantas vezes a gente é exposto a situações em que a gente precisa de resiliência? Quanto mais a gente percebe as oportunidades, os desafios, os obstáculos da vida como proposta de aprendizado, e quanto mais a gente vivencia isso a partir da ideia de que a gente está diante de uma ignorância nossa e que precisamos aprender, mais ainda a gente vai conseguir passar pelo obstáculo, passar pela dificuldade, sem a necessidade de sofrer, sem a necessidade de se sentir oprimido. Claro que isso é natural, a gente pode, a gente deve se sentir às vezes assim, quando isso for real, verdadeiro. Mas quanto mais a gente tiver autoconhecimento e entender que a gente está passando por uma situação porque a gente ainda não desenvolveu aquela habilidade, mais fácil vai ser o processo educativo diante daquele desafio, tá? Então, essa é a resiliência. E, por fim, a perseverança, né? Por que perseverança? Porque para cada um de nós tem um trajeto, né? Pode ser que para mim seja mais fácil vivenciar uma situação e para você seja mais difícil aquela situação. E ao contrário também. Uma situação que para você é muito fácil, para mim é extremamente difícil. Eu tenho um amigo, né, que falou um dia para mim assim, Plínio, eu falei para ele, poxa, né, não dê tanta importância, isso é tão simples, né? E aí ele me chamou uma atenção que foi muito legal, porque ele falou assim, olha, Plínio, eu gostaria que você, quando falasse para mim que algo é simples,
que você pensasse que é simples para você. Porque para mim o que você está falando que é simples não é simples. Eu lido com isso há mais de 10 anos e não consigo. Então, no momento em que você achar que algo é simples, interprete, ele é simples para mim, baseado na minha realidade, baseado na minha subjetivação, baseado na forma como eu interpreto a realidade. Mas para a pessoa pode não ser. E aí eu preciso, certamente, ter empatia suficiente para, ao falar para a pessoa que é simples, olha, isso é simples para mim, eu interpreto isso desse jeito, eu vivencio isso dessa forma, e talvez da forma como eu vivencio pode ter alguma experiência que lhe auxilie a interpretar e a entender da melhor maneira, né? Então, eu acho que isso é uma forma, sim, de interagir. A perseverança, ela vem, então, da necessidade que a gente tem de se esforçar e buscar realmente aquilo que está no nosso propósito, aquilo que a gente desenhou como caminho, ou até, né, nessa hora você fala assim, poxa, eu nem sei para onde eu estou indo, eu não tenho esse propósito. Então, aquilo que você tem como escolha, porque o propósito é algo que a gente põe lá na frente como objetivo, como mira, né? Assim, como é algo que a gente usa e persegue até alcançar. Se eu ainda não tenho isso claro, vamos lidar com o dia a dia, vamos lidar com o aqui e agora. Né? No aqui e agora, o que eu vou fazer hoje para ser melhor amanhã? Né? Que escolha eu vou fazer hoje para que amanhã eu me torne uma pessoa melhor, uma pessoa com mais evolução que o dia de hoje? Porque a evolução é inexorável, né? Nós, espíritas, acreditamos e entendemos que a evolução é inexorável, ela vai acontecer, independente da nossa escolha. Agora, claro que a gente, a partir das escolhas, pode potencializar e pode perceber essa evolução de maneira mais natural, tá? Então, a partir dessas três palavrinhas, resiliência, paciência e perseverança, a gente conecta, então, com as discussões que a gente fez no início e entende que quando eu percebo que a educação, a reencarnação é um processo educativo, que não existem atalhos mágicos para a integração da habilidade, que não existem soluções mágicas para o aprendizado, que efetivamente os desafios e os obstáculos não estão relacionados à dívida, karma, culpa, castigo divino, né? E sim ao processo educativo, eu utilizo de paciência, perseverança e resiliência para entender uma outra questão importante, que é a evolução é de cada um. Cada um, gente. Ninguém pode evoluir pela gente. Não tem como outorgar a nossa evolução, nosso processo evolutivo e de aprendizado a alguém. Não tem como delegar a evolução pessoal. A evolução pessoal se dá a partir do autoconhecimento, do autodescobrimento, da nossa autoiluminação e da forma como a gente se transforma. Então, não tem como delegar, não tem como alguém evoluir pela gente. Tem como alguém fazer várias coisas pela gente. Você pode dar procuração para a pessoa fazer várias coisas por você. Mas para a evolução espiritual, para o aprendizado e para o crescimento, isso é uma coisa nossa, de cada um de nós. Não tem como. E isso se dá porque para cada um é diferente. Cada um tem seu tempo, cada um tem suas limitações, cada um tem seu subjetivo, cada um tem a forma de vivenciar a experiência. Por isso, gente, quando a gente fala de evolução, a gente tem que pensar que a evolução é individual. A gente tem que pensar que a gente aprende a partir da nossa própria perspectiva. A gente tem que pensar que só dá para evoluir vivendo, experienciando, experimentando a vida em sociedade, experimentando as relações interpessoais, experimentando cada um dos desafios e obstáculos que a gente reconhece a partir da nossa ignorância, a partir daquilo que a gente ainda não tem habilidade para lidar. Porque a gente vai interpretar como obstáculo, como eu falei, aquilo que a gente não consegue lidar. Por isso que é um obstáculo. E por isso que um obstáculo que é para mim pode não ser para você. Por isso que um obstáculo que é para você pode não ser um obstáculo para mim. Eu passo naturalmente, porque aquilo já está integrado. Isso, gente, nos coloca numa perspectiva única de autores e responsáveis pelo nosso dia,
responsáveis pela forma como a gente vai interagir com as pessoas à nossa volta, responsáveis por como a gente vai fazer para o dia seguinte, para a hora seguinte, para o mês seguinte ser melhor. Responsáveis por interpretar com o próprio óculos a realidade que está à nossa frente, por reconhecer o que a gente tem de subjetivo para subjetivar o mundo. Isso é o livre-arbítrio, né? Nós temos liberdade de arbitrar a realidade a partir do nosso subjetivo. Isso é livre-arbítrio. As pessoas às vezes confundem com liberdade para fazer o que quiser. Não. Livre-arbítrio é liberdade de arbitragem, ou seja, eu posso arbitrar o mundo a partir do meu subjetivo, do que eu tenho de conteúdo, do que eu já tenho integrado, do que eu tenho de limitação. E com essa interpretação, eu vou vivenciar. Eu vou sofrer com coisa que o outro não sofre, eu não vou sofrer com algo que o outro sofre. Por quê? Porque está partindo do meu subjetivo. Então, a proposta de evolução é individual. Nós evoluímos a partir da nossa experiência. As pessoas podem nos auxiliar, as pessoas podem nos servir de exemplo, podem nos servir de referência, podem nos dar a mão quando a gente precisa, podem dar uma empurradinha também, que é bom, né? Às vezes tem pessoas que dão uma empurradinha na gente, é bom. Podem nos prejudicar de alguma maneira e isso servir para que a gente reflita e perceba ainda uma limitação, uma ignorância que a gente ainda tem que buscar uma habilidade para poder lidar com aquela situação. Mas nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Com toda essa situação do outro à nossa volta, o único que tem condições de evoluir por você é você mesmo. Eu só posso evoluir por mim mesmo. Eu não tenho como evoluir para o outro ou pelo outro. Tá? Então, esse é o recado, a questão que eu queria deixar hoje para todos vocês. Eu sei que a interpretação da realidade é de cada um, então a partir disso pode ser mais difícil para uns, menos difícil para outros, mas pense que sempre tem algo que já é mais fácil para você do que é para o outro, que já é mais simples e que provavelmente isso está relacionado a uma habilidade que já está integrada e que você já lida bem. Utilize desse potencial, utilize dessas habilidades para ir buscando novas habilidades para aquilo que ainda é desafiador, para aquilo que ainda lhe assusta, para aquilo que de alguma maneira ainda lhe promove uma limitação, uma situação de dificuldade e com certeza, aos poucos, gradativamente, ao seu tempo, você vai alcançar a sua própria evolução, o seu próprio reconhecimento daquilo que você já é capaz e daquilo que você tem de habilidade para lidar com o mundo, para lidar com o dia a dia e para lidar com os desafios. Certo? Vou fazer uma prece para a gente encerrar. Muito bom estar aqui com vocês. Espero ter trazido algumas reflexões interessantes. São reflexões que eu faço comigo diariamente e quando eu fui convidado para esse tema, eu fiquei muito feliz porque é um tema que eu trago muito na ideia de pensar por onde ir, como interpretar as dificuldades, entender a perspectiva a partir do olhar do outro e usar a minha subjetivação, o meu óculos, né, pessoal, para fazer a leitura das realidades e buscar as habilidades que eu ainda tenho que integrar. Que a gente possa, então, confortavelmente, cada um aí na sua casa, na forma que está acostumado, né, na forma que lhe é ideal para fazer sua prece. Buscar, então, colocar essas palavras que a gente trocou, essa reflexão de hoje, de alguma maneira, fazendo uma revisão de como a gente vive, de como a gente interpreta o mundo, de como a gente interage com o mundo. E a partir disso, entender que o conhecimento, que as palavras, elas vão estar nos aproximando de uma habilidade no momento em que a gente as coloca em prática. Então, que a gente possa, né, colocar essa reflexão em prática nos próximos dias, colocar ela devagarzinho, no nosso tempo, na nossa prática de convívio com o outro, de convívio com o familiar que mora contigo, convívio com o vizinho, com as pessoas do trabalho, por fim, de convívio, né, com as nossas próprias reflexões, com os nossos próprios conflitos internos, de maneira que a gente possa entender, reconhecer
e buscar habilidades que possam nos colocar numa relação mais tranquila, mais natural, sem conflitos e sem obstáculos, a partir do momento em que a gente já tenha integrado e viva naturalmente e viva serenamente essa situação que a gente esteja vivendo, cada um de nós, no dia de hoje. Assim seja. Gente, muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo encontro, tá bom?